Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cláudia, da disciplina de Química e Agronomia, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a coloração dos solos. Eu não sou expert em coloração de solos, mas vamos lá. A coloração dos solos está intimamente ligada à composição química dos mesmos. Dessa forma, solos que contêm maior ou menor teor de ferro, eles podem ter colorações diferentes. Além disso, o estado de oxidação do ferro presente nestes solos também interfere na sua coloração. Outros componentes também interferem na coloração do solo, como por exemplo o manganês. Solos argilosos tendem a ser mais avermelhados, enquanto que os solos arenosos costumam ter uma coloração mais clara. O teor de ferro em solo ele é extremamente importante dentro da área agronômica, pois ele pode afetar o processo de desenvolvimento e crescimento das culturas. Excessos de ferro no solo podem causar, então, incrustações nas raízes, afetando, portanto, o crescimento. Da mesma forma que a ausência de ferro em solo pode causar fenômenos como a clorose. Hoje, nós vamos aprender a determinar se há ou se não há ferro, ou seja, uma análise qualitativa de ferro em uma amostra de solo. Para isso, eu escolhi dois solos diferentes. Um solo, que eu vou denominar de solo 2, que tem um aspecto mais avermelhado, ou seja, ele tem uma maior composição argilosa, e o meu solo 4, que tem uma coloração mais acinzentada. Bom, em primeiro lugar, eu vou coletar uma porção de solo e vou transferir para um recipiente. A aproximadamente 1 centímetro cúbico de solo. Em cada um dos meus beckers. Observem que existe uma diferença de coloração dos mesmos. Bom, o primeiro processo para que eu possa analisar se há ou se não há ferro presente no solo, eu vou fazer a abertura desse solo, ou seja, eu preciso tratar esta amostra de solo de forma a liberar os íons ferro para a solução, para que assim eu possa analisá-los. Para fazer isso, eu vou precisar de uma solução de ácido sulfúrico. Então, esse processo de digestão ácida vai ocorrer em temperatura ambiente por aproximadamente 10 minutos, onde eu irei medir 10 mililitros de ácido para cada um dos meus beckers. Feito isso, eu vou homogeneizar essas amostras. Então, eu vou pegar um bastão de vidro e vou agitar. Aguardaremos por 1 minuto. Observe, eu vou deixar em repouso. Vou lavar o meu bastão de vidro para utilizar na outra amostra. Então, vou agitar a segunda amostra também por 1 minuto.
assim como a outra, vamos deixar em repouso por 10 minutos. Enquanto as nossas amostras estão repousando, nós vamos efetuar o processo de dobradura do papel de filtro. Então, a gente tem um papel de filtro qualitativo, nós vamos dobrá-lo na forma de um círculo, né? O papel de filtro, nós vamos dobrar ao meio e vamos dobrá-lo novamente. Eu poderia utilizá-lo desta forma, né? Abrindo uma das pontas, formando então um cone que seria adicionado a um funil de vidro. No entanto, quando eu utilizo o papel dobrado desta forma, ele vai se aderir à superfície do funil e o processo de filtração será mais lento. Então, para facilitar e melhorar o processo de filtragem, eu vou fazer com que esse papel de filtro tenha a dobradura na forma preguiada. Para fazer isso, a gente precisa dobrar este papel de filtro, frisa bem o centro, e nós vamos fazer como se fazia as gaitinhas na época das festas juninas. Então, eu vou dobrar esse papel primeiro para dentro, depois para fora, novamente para dentro, novamente para fora. Eu faço isso até eu atingir a metade do papel e aí eu vou fazer o mesmo procedimento do outro lado, até que o nosso papel passará a ter essa característica que é preguiada. Assim, ao inseri-lo em um funil de vidro, ele não vai ficar totalmente aderido à superfície do funil, o que facilitará o processo de filtragem. Agora que já aguardamos o tempo de repouso, vamos iniciar o processo de filtragem das amostras. Então, para isso, irei usar um sistema de filtragem contendo um Erlenmeyer, um funil de vidro e o nosso papel preguiado. Vou fazer o mesmo procedimento para as duas amostras. Então, aguardaremos o processo de filtração e depois iremos recolher o filtrado e iremos adicionar ao filtrado algumas gotas da solução de tiocianato de amônio. O tiocianato de amônio, ele reagirá com o ferro formando um complexo extremamente colorido. Assim, quanto maior for a intensidade de cor, maior é a quantidade de ferro contida nesse solo. Então, se o solo não reagir com a solução de tiocianato de amônio, nós não teremos presença de ferro em solo. Por outro lado, se a solução do filtrado intensificar a coloração após a adição do tiocianato, nós podemos dizer que ele testou positivo para ferro. Após aguardar o processo de filtragem, vamos então coletar o filtrado para as diferentes amostras de solo. Observe que o filtrado possui uma leve coloração amarela. Vamos fazer a coleta da segunda amostra, que era aquele solo mais argiloso. Bom, podemos observar que ambas as soluções ficaram muito parecidas, apesar da coloração do solo serem completamente diferentes. Vamos ver se os dois contêm ferro? Então, para isso,
nós vamos adicionar a solução de tiocianato de amônio. Para isso, nós vamos gotejar essa solução nas duas amostras. Observe que em ambas as amostras ocorre mudança de coloração, vou homogeneizá-las e a gente consegue perceber uma pequena diferença de intensidade de coloração na amostra que era mais argilosa. Isto é um indicativo de que esta amostra pode conter um maior teor de ferro do que a amostra arenosa. Mas, para a gente afirmar de que isso é verdadeiro, somente através de uma análise quantitativa. Por hoje era isso. Até a nossa próxima aula.